Galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal Não Tem Esse Canal. O vídeo de hoje com o som do carnaval que tá acontecendo aqui na frente da minha casa. Mas o vídeo de hoje é sobre os primórdios da humanidade. Desde quando começa a ter os primeiros relatos da história da humanidade, de civilização, de morar em cidades, bairros, logo mais estados e países e tal. Desde aquela época, algumas pessoas da civilização, algumas pessoas da população procuravam substâncias químicas, substâncias biológicas, substâncias essas que alterem o estado de consciência, substâncias essas que causem algum efeito na consciência da pessoa e também na coordenação motora. É natural do ser humano explorar, pesquisar, buscar essas substâncias químicas, biológicas, muitas encontradas na natureza. Tanto que muitas dessas se tornaram medicamentos contra inúmeras doenças. Só que o que acontece? Isso tudo é normal. A parte que é anormal, a parte que é errada e que parece que poucas pessoas questionam, é a parte onde o Estado, onde existe uma lei que é proibido você pesquisar sobre alimentos químicos e biológicos. Você não pode plantar uma planta, você não pode consumir o fruto dessa planta, você não pode comercializar o fruto dessa planta, porque o Estado proíbe, o Estado diz que é errado, o Estado é que manda, o Estado é que impõe essa lei, o Estado tira essa sua liberdade de você plantar essa planta, consumir o fruto dessa planta e comercializar o fruto dessa planta. Porque o Estado diz que é errado, porque o Estado diz que é para o bem geral da população e tal. Porque o Estado define isso. Porque homens poderosos, corruptos, poderosos, ditadores, sanguinários e sedentos por poder, estão lá em cima criando essas leis. Esses senhores são o Estado. E o povo embaixo fica aplaudindo, idolatrando e deusando esses corruptos poderosos que estão lá em cima. Porque esses corruptos poderosos manipulam a cabeça do gado, ocupam a cabeça do gado com aquilo que está escrito no livro da Arte da Guerra, um dos livros mais antigos que existem, dividir para conquistar. E a própria questão do consumo, de você plantar e consumir ou comercializar o fruto de uma planta, é usada para isso, é usada para essa manipulação do dividir para conquistar, jogar o pobre contra o rico, jogar o branco contra o preto. Porque a maconha faz isso. Aí quem tem aquela ideologia religiosa, quem tem aquela ideologia política e ouve falar da maconha, se é rico, vai votar no candidato. Se é pobre, vai votar no outro candidato. Porque a maconha pro rico é uma coisa, a maconha pro pobre é outra. Então o gado é manipulado de todas as formas. O porte de arma, a raça, ideologia política, religiosa, aparência, tipo de cabelo, roupa que usa, órgão genital, orientação sexual, religião, time de futebol, tudo manipulado, dividir para conquistar, justamente para o gado não parar para pensar e observar a história da humanidade, o que acontece, o que é natural na história da humanidade e o que não é natural. Se a gente pegar na época da escravidão, como que era a vida do escravo? O escravo não tinha liberdade de expressão. O escravo não pode falar o que ele pensa, o que ele sente. O escravo não pode falar eu gosto disso, eu gosto daquilo. O escravo não pode falar essas coisas porque ele vai ser julgado e vai ser condenado por falar essas coisas. O escravo não pode questionar o patrão. Aquele exemplo da manga com leite mata, a manga do leite faz mal. O escravo tem que concordar, aceitar que aquela ali é que o patrão ensinou, aquela ali que está certo. E o escravo ensina isso para os filhos dele, para os netos e assim por diante. Tudo porque o patrão não quer dar a manga e o leite para o escravo. O patrão quer gastar menos com o escravo. Então o patrão quer que o escravo decida um ou outro, não pode ter os dois. Então faz mal, mata. E hoje, 300 anos depois do fim da escravidão, pelo menos o fim teórico, que escravo agora mudou de nome, o que era escravo antes, agora é trabalhador. É quem ganha um salário mínimo. Porque o que o escravo tinha? O escravo morava na casa do patrão. O escravo tinha alimentação. E o escravo tinha que trabalhar. Acordava e ia trabalhar. A última coisa de fazer antes de dormir, trabalhar.
que quem ganha o salário mínimo faz hoje? Acorda e vai trabalhar. Trabalha até a hora de dormir. Paga o aluguel, não tem a própria casa. Mora na casa de algum patrão. Come com vale-refeição, com ticket de refeição, com a ajuda do governo, com bolsa do governo. O governo é o novo patrão, é o novo senhor de escravos. Porque o governo impõe que esse escravo que trabalha de segunda a segunda, faça sol, faça chuva e tal, frio, calor, pague impostos também. E aí os impostos também são usados para manipular o escravo como? Falando que mais rico tem que pagar mais imposto. E aí o escravo que ganha um salário mínimo, começa a melhorar de vida, virar classe média, ganhar 2, 3 salários mínimos. Tem que pagar mais imposto. Então ele tem que gastar mais para ele poder ter mais. Então ele acaba voltando ou ficando preso ali na classe social. E tudo para quê? Para dividir, para conquistar, pôr rico contra pobre. Porque o certo seria o quê? O escravo perceber que tanto o rico, classe média, quanto o pobre, eles que pagam a mordomia do político corrupto que está lá criando aquela lei, querendo dividir por rico contra pobre, pobre contra rico. Porque o salário e benefício do cargo dos políticos, dos poderosos corruptos que estão lá em cima, nos 3 poderes, tudo pago com o dinheiro dos escravos, de quem recebe um salário mínimo, 2, 3, 4, 5, 10, 20, todos pagam por eles, para que eles possam viajar, para que eles possam ter a roupinha, para que eles possam ir trabalhar, para que eles possam ficar hospedados, né? Esse cara é um dos políticos de Minas, do Rio Grande do Sul, do Amazonas, tal, vai viajar para Brasília, tudo paga com o dinheiro dos escravos. Alimentação, tudo paga com dinheiro, transporte lá, o motorista particular, segurança particular, tudo paga com o dinheiro dos escravos. Mas o escravo não pode ver isso, o escravo tem que pensar o quê? Rico é vilão. Se ele é rico porque ele é ruim. Ele é rico, então por ele ser rico ele causa a pobreza dos outros. Tem que dividir para conquistar. O outro é inimigo, tem rótulo diferente, tem outra classe social, tem outro gênero, tem outra raça, tem outro tipo de roupa, outro tipo de cabelo, outro tipo de religião, fala de outra forma, tem outra forma diferente de se expressar, é julgado, é condenado, é inimigo, é vilão. Porque o gado está ocupado com essa manipulação do gado que os políticos poderosos fazem para ficarem se mantendo no poder e criando as leis a gosto e interesse deles. Essa é a questão. É isso que é preciso ser discutido. Porque quando você é proibido de plantar uma planta, quando você é proibido de consumir o fruto de uma planta que você plantou e cuidou durante a plantação até o período de colheita, quando você tenta tirar uma grana vendendo o fruto daquela planta, vendendo o fruto ali que você colheu com o seu trabalho, e o Estado diz que você não pode, o Estado diz que é errado, diz que você é criminoso, diz que você é vilão, diz que você é perdido, diz que você é marginal, diz que você não presta, que você é o desgosto da família e tudo mais, porque você planta aquela planta, porque você consome o fruto daquela planta, porque você comercializa o fruto daquela planta para ter seu dinheiro. Alguma coisa está errada. E aí os argumentos que o Estado usa para que essa lei exista, você vai ver esses argumentos e ver que esses argumentos são fracos, são frágeis, são rebatidos, refutados facilmente, porque existem outras substâncias químicas e biológicas que o Estado deixa você comprar, que o Estado aprova que você compre. Por exemplo, álcool, bebidas alcoólicas. Quantos acidentes de trânsito provocados por bebida alcoólica? Quanta briga de bar em estádio provocada por bebida alcoólica? Quantos pais alcoolizados chegam em casa e batem na mulher grávida, na criança, por causa do efeito de bebida alcoólica? Mas o álcool é cool, é legal, o Estado gosta, o Estado deixa, porque os que criam essas leis gostam de consumir também. Porque os que criam essas leis ganham dinheiro com a venda, com o comércio. Tanto que no carnaval coloca música sertaneja, música de sofrência, falam a rainha da sofrência, o rei da sofrência. A música de sofrência é a música que vai doer no coração. Por quê? Por que no carnaval, numa festa que é para ter alegria, que é para ter felicidade, que é para ser curtição, vamos falar de sofrência, de coisa sofrida, de coisa dolorida? Para fazer a pessoa consumir mais álcool para esquecer daquilo. Porque consumir álcool é legal, é cool. Se você vai no fim de semana e não bebe, você é um esquisito, estranho. Se você vai na festa, no carnaval e não bebe, você é estranho. Mas você não bebe por quê? Você tem algum trauma com álcool? Você não bebe por quê? Porque você perde o controle com álcool, faz muita besteira e tem trauma das coisas que você fez no seu passado? Você não bebe por quê? Você tem alguma doença? Você tem algum problema na cabeça? Você tem algum problema que você toma algum remédio que você não pode beber?
São sempre os primeiros conceitos quando você fala que não bebe. Por quê? Manipulação do gado. Mas esses aí, os bêbados caídos na sarjeta, os que causam acidente de trânsito, os que bebem e brigam no bar, brigam no estádio e tal, são pessoas de boa, são trabalhadores, estão ali no momento de lazer, consumindo o alquinho deles e tal. Mesmo que seja durante a semana, segunda a sexta, uma tacinha de vinho faz bem pro coração, uma cervejinha gelada depois da hora do trabalho no happy hour, tudo certo, não é alcoolismo, é de boa, é bom para aliviar e tal, para desestressar, para refrescar. O Estado deixa, o Estado permite, não ofende Deus, não ofende ninguém. Então pode, de boa. Agora, se for maconha, aí não, meu amigo. Aí, como você vai ter coragem de fumar perto de criança? O que eu vou falar para meus filhos? O que eu vou educar meus filhos? Maconha é coisa de criminoso, de marginal, de desprezível, desgosto da família, culpado pela violência, pela morte, pela tragédia, pela desgraça que existe, é tudo culpa dela. Manipulação do gado, dividir para conquistar. Falta de informação, preconceito. É óbvio. Então, a galera não pensa nisso porque está muito ocupada com essas divisões, né? Essa é a questão. Porque se você fala alguma verdade sobre algum erro, sobre algum crime que o político de estimação de alguém cometeu, se você mostra coerentemente, se você mostra com lógica que o argumento daquele candidato de estimação de alguém está errado, é refutável, é uma mentira, aí você é o vilão, aí você idolatra o outro candidato, que é vilão, aí o outro candidato é que é errado. Porque ele fala de jeito diferente, porque ele tem outra raça, porque ele tem outro gênero, outro órgão sexual, outra classe social, outra aparência, outra cor de pele, preconceito, hipocrisia, tudo ligado à falta de informação e conhecimento, porque só a verdade liberta. Mas como que se conhece a verdade? Acreditando cegamente naquilo que é empurrado para você desde o berço, sobre que aquela lei, daquele grupo ali, aqueles poderosos que estão no poder fazendo aquela lei que são certos, aquilo ali que é certo, aquilo ali que é errado, porque tem a lei que fala isso, porque tem um grupo com uma ideologia política, com uma ideologia religiosa que fala isso, então é por isso que ele está falando é certo, é errado, tudo manipulado, mastigado, impossível de questionar. Se você questionar, você já está errado só de questionar. Se você está questionando porque você não sabe, porque você não conhece, você está errado automaticamente, né? Ou você conhece a verdade justamente questionando, pesquisando, buscando a coerência, buscando a lógica, observando. Qual é a fórmula para se conhecer a verdade mesmo, né? Porque falar que só a verdade é liberta é fácil, mas é a segunda parte que é a fórmula para conhecer a verdade, né? Então o vídeo fica por aqui, paz para todos, fui!